Ok, daremos continuidade, portanto, aos trabalhos, conduzindo o segundo painel desse dia de trabalhos, que terá como tema, como já dito, transformação de comunidades de baixa renda a partir do estímulo ao empreendedorismo em comunidades pacificadas. Gostaríamos de convidar ao palco, por favor, o presidente da Central Única das Favelas, da CUFA. Por gentileza, vem ao palco o Preto Zezé, por gentileza. Gostaríamos de convidar também, para que o acompanhe à mesa, a gestora do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas, do SEBRAE, no Rio de Janeiro. Por favor, Carla Teixeira Parecê, por gentileza. E, para moderar os trabalhos desse segundo painel, nós gostaríamos de convidar o secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do MDS. Por gentileza, vem ao palco Tiago Falcão, por favor. Perguntas poderão ser formuladas para serem direcionadas à mesa neste segundo painel. Por favor, aceitem o apoio das recepcionistas que serão colocadas aqui no auditório à disposição dos senhores para encaminhar as perguntas ao moderador deste painel, a quem já passamos a palavra, o senhor Tiago Falcão. O senhor tem a palavra. Bem, gente, uma boa tarde a todos, mais uma boa tarde, mais um cumprimento. É um prazer para a gente estar aqui depois de uma mesa ou de um painel onde a gente pôde discutir com profundidade uma série de políticas que estão sendo desenvolvidas no intuito de apoiar e desenvolver o empreendedorismo no Brasil. Agora a gente tem a oportunidade de discutir as transformações que estão acontecendo, né, nos territórios, a partir dessas políticas, a partir das iniciativas das próprias comunidades, das pessoas, das iniciativas individuais, mas também de suas transformações coletivas. Antes de passar a palavra para os nossos debatedores, nós temos, então, como tema desse painel a transformação de comunidades de baixa renda a partir do estímulo do empreendedorismo, e eu acho muito interessante a gente discutir esse tema nesse momento, quando a gente tem um histórico de debates em torno da questão do empreendedorismo no Brasil, que dizia que todas as pesquisas já mostravam que o brasileiro sempre foi um povo muito empreendedor, especialmente o de baixa renda. Mas muita gente dizia, este empreendedorismo se dá por conta de necessidade da falta de oportunidades. Isso não é uma característica intrínseca do brasileiro, né? Muita gente criticava e dizia, não, o empreendedor de baixa renda, o empreendedor mais pobre, ele é empreendedor porque ele não tem outras oportunidades. E o que nós vimos no Brasil nos últimos anos é um processo muito interessante, onde a gente tem ampliação de oportunidades, né? O emprego formal no Brasil cresceu, foram 20 milhões de postos de trabalho no emprego formal nos últimos anos, a taxa de desemprego caiu muito e, mesmo assim, o que a gente teve foi um aumento do empreendedorismo no Brasil, né? Com políticas que foram desenvolvidas para isso, mas mostrando que, sim, existe o empreendedor, e são muitos, o empreendedor por vocação, o empreendedor que quer ser empreendedor, o empreendedor que empreende porque esta é a sua trajetória. Uma outra crítica que se fazia é que o empreendedorismo em comunidades de baixa renda, em favelas, em áreas de baixa renda, ele tinha características individualizantes, né? Então, é uma solução individual para um problema estrutural da falta de oportunidades. E a gente viu também nesse processo, nessa trajetória, e eu estou vendo o nosso colega Preto Zezé com o livro O Brasil Chamado Favela. Posso fazer um merchandising aqui? Né? Eu li recentemente e sugiro a todos que tenham interesse no tema que façam o mesmo, né? E no livro, então, Um País Chamado Favela, do Renato Meirelles e Celso Taide, a gente percebe isso claramente, como o empreendedorismo também é fator de transformação coletiva, né? Como você tem essas duas relações, são estradas de mão dupla. Então, com essa provocação, a gente vai tratar desses temas da transformação nas comunidades a partir do empreendedorismo, com duas figuras que conhecem muito bem essa temática, né? Temos a Carla Teixeira,
que é graduada em Psicologia, mestre em Psicossociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em Gestão de Projetos pelo IBMEC, foi professora da UERJ, da Universidade Estácio de Sá, desenvolveu pesquisa e publicou artigos sobre pobreza, focalização de políticas públicas, desemprego e condições de vida nas favelas do Rio de Janeiro e atualmente coordena a unidade de empreendedorismo em favelas do SEBRAE. Então, com uma trajetória que mistura muito bem a academia com a prática e o dia a dia, né? E temos a honra de contar aqui com o Preto Zezé, nascido e criado nas comunidades das Quadras, em Fortaleza, no Ceará, né? Músico, consultor de projetos, produtor cultural, ativista, empreendedor, é o presidente nacional, né, da Central Única de Favelas, a CUFA. A cultura de rua, a vida urbana e as favelas do Brasil têm marcado a sua trajetória e tem sido um parceiro também importante para a gente dentro do Plano Brasil Sem Miséria, participante das nossas rodadas de diálogos e que tem trazido para a gente muito do seu conhecimento. Feita essa apresentação, passo então a palavra primeiro para o Preto Zezé. A gente trabalhou em torno de 15 minutos para cada um dos nossos painelistas, para sobrar ainda, para nós termos ainda uns 15 minutos para uma rodada de perguntas e conversas, onde o público vai poder participar, que eu acho que é sempre um momento também muito interessante. Então, Zezé, você tem 15 minutos. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer o convite de participar desse evento, saudar aqui a mesa, saudar o nosso presidente, Luiz. Eu queria compartilhar com vocês um pouco dos dados que nós colhemos na pesquisa, desse livro aqui do Renato Meirelles e do Celso Ataíde, que ele foi feito em parceria com o Data Favela, foi um instituto criado pelo Celso Ataíde, que é o criador da CUFA. Hoje ele criou uma hold para trabalhar com empresas em favelas, em parceria com o Renato Meirelles, que é um dos maiores especialistas, né, nas classes C e D. E a CUFA foi parceira no sentido de qualificar e executar essa pesquisa em 10 cidades do Brasil. Nós colocamos o texto Nova Favela, o título, porque hoje há um outro olhar que ele rompe um pouco com uma lógica muito conhecida em de se ver a favela como um problema ou se ver a favela como coitado. Então, há uma ruptura no que nós entendemos de Nova Favela. Há também uma percepção diferenciada que é o protagonismo de atores que há muito tempo vem acontecendo dentro das favelas, não só na área do empreendedorismo, mas na produção de cinema, na produção de literatura, enfim, é uma gama, né, uma diversidade enorme do que a favela vem produzindo, de como ela vem olhando o país, de como ela vem percebendo o seu papel. Isso também muda o paradigma, porque grandes setores da favela passam a não aceitar mais intermediários para lhe interpretar, para lhe estudar, para falar por ela. Ela fala por conta própria. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Eu era lavador de carro. Isso daí já era até um emprego bom, que era no estacionamento da Assembleia Legislativa lá de Fortaleza, onde eu consegui, porque eu lavava carro na rua. E com esse primeiro emprego foi bom porque da minha geração dessa época, a gente tinha em torno de mais ou menos 30 amigos na área, e a maioria hoje estão mortos ou presos. Então, a importância também de capitalizar, de articular e de perceber essa iniciativa de empreender, principalmente da juventude, que forma a maioria dos centros urbanos, a forma também até de garantir uma situação de vida melhor. A base de dados que nós pegamos, cruzamos, foi a PNAD, o IBGE, o Censo de 2010, a pesquisa do Data Favela e realizada nessas cidades. Quem é a Nova Favela hoje? De acordo com os dados a qualificação, a denominação do IBGE, que chama de aglomerados subanormais, a favela hoje são 12 milhões de pessoas. Já que nós estamos no momento eleitoral, seria o 5º eleitorado. Nós estamos falando que tem mais favelado do que gaúcho no Brasil. Daria um 5º estado da federação. A maioria são de jovens, na sua média etária de 29 anos.
né, quanto o Brasil. A favela é mais jovem do que o próprio Brasil, de maioria negra. Isso também tem a ver com uma leitura que a gente tem evitado fazer, né? As questões são sempre levadas como questões somente sociais. E nós estamos vendo goleiros que são ricos, nós estamos vendo cantores que são famosos e que, mesmo assim, continuam enfrentando problemas de conflito devido ao racismo. E isso tem sido um empecilho para que haja um desenvolvimento melhor das favelas. 40% dos lares são chefiados por mulheres e afazeres domésticos 87%. Emprego e renda. Hoje, 49% está no emprego formal, 22% no informal, 19% no autônomo. Hoje, a gente pegou uma base de renda média de algumas cidades. Então, aí vocês vão ver, renda média 221, Bahia 762, Paraná 898, Rio Grande do Sul 158, Rio de Janeiro 1090, São Paulo 1052, Minas Gerais 1035, Pará 958, Pernambuco 921 e DF 833. Uma casa na favela hoje, muitas vezes, inclusive hoje devido ao acesso ao consumo, a visão estigmatizada da favela, em que você vê, tem até uma foto, eu não consegui pegar essa foto, estava na outra apresentação, mas é de um barraco que a gente viu, extremamente precário na sua aparência, mas quando a gente entrou dentro desse barraco, a gente ficou impressionado com o que tinha, parecia uma outra casa. Então, era uma outra realidade. E isso trouxe para nós uma reflexão interessante que todo um discurso negativo que ainda há sobre esses territórios, como violentos, como território de crime, de problemas que ainda existem, também não se pode negar que eles existem, mas assim, a lógica que a gente está percebendo é que há uma mudança do ponto de vista do cuidar e do se cuidar, ou seja, da autoestima, do se sentir bem, assim, caminhando a passos largos na favela. Então, hoje, no consumo, 13% tem moto, 20% tem carro, 28% TV por assinatura, 55% micro-ondas, 69% máquina de lavar, 96% tem geladeira, 46% TV de LED, LCD ou plasma, 47% tem computador. Do ponto de vista do lazer e diversão dessa nova favela, nós temos 45% que já foram a alguma festa, 63% dentro da própria comunidade. Nós temos 36% que vai para o bar ou para o boteco, 77% dentro da própria favela, 18% que curte algumas baladas ou boates próximos, né? 40% distante. Tem muita gente ainda que sai, mas que ainda há uma distância muito grande das favelas, e 12% que vão ao cinema fora da favela, e 34% que vão próximo, 65% distantes. Se a gente colocou em show de música, 26% próximo, 64% distante. Nós colocamos isso porque foi comentado, inclusive, no final do painel, a questão da mobilidade urbana é uma dificuldade enorme. Quanto mais as cidades crescem de maneira desordenada, mais a dificuldade de transportar, e, ao mesmo tempo, também coloca um desafio de tornar os lugares onde as pessoas vivem melhor. As pessoas muitas vezes falam da Central Única das Favelas, em alguns lugares tem até dificuldade com esse nome, mas nós objetivamos o fim das favelas, mas enquanto elas existirem, a gente tem que transformá-las em lugares melhores de se viver. E aí a questão do transporte é uma das dificuldades. A tecnologia, internet, 85% já tem celular, 22% smartphone, 25% mais de 2 chips. Isso aí tem a ver com a economia que as pessoas fazem, porque aí você tem 2 chips, a gente tem só um chip, às vezes sofre, porque as operadoras não são lá muito boa coisa, e acaba que tendo 2 chips, você pode tanto economizar, como a ligação nunca cair, porque você vai ligar bem de uma operadora para outra. 57% banda larga, 25% 3G móvel, 52% são internautas, 16 a 29 anos, 78%, 30 a 49 anos, 41%, 50 anos ou mais, 12%. 66% acessam pelo computador, 41% pelo celular. E aí vem até uma questão do pagamento, né? Falando de empreendimento, alguns pagamentos já podem ser feitos pelo celular, seria uma coisa interessante. Das redes sociais, 85% dos pesquisados tem Facebook, 22% tem um finado Orkut ainda, 15% tem o Twitter, 12% tem o WhatsApp, que chama Zap, que virou o nome popular, 11% estão no Instagram e 4% no LinkedIn. Aí entra sons e ritmos, que aí a música gospel está com 27%, samba e pagode 50%, sertanejo 27%, forró lá do Ceará 25%, tá bom, hein? MPB 18%, funk 20%, reggae 14%, rap e hip hop 10%, rock 8% e axé 15%.
E aí uma coisa interessante são as perspectivas. Eu peguei esses elementos musicais, culturais, porque muitas vezes o olhar da política pública ela é muito planilha de Excel e ela não consegue perceber dimensões que são importantes, porque isso tem a ver com a configuração do território, tem a ver com que as pessoas entendem o que é divertimento e lazer, tem a ver como elas reconfiguram o uso das ruas, dos lugares de vivência coletiva. Então, há um olhar para ser praticado em que, por exemplo, a interferência do Estado ou do setor privado ela tem muito impacto do ponto de vista da melhora da qualidade de vida. Um exemplo disso são os bares que estão construindo galpões para que sejam ações não somente de venda de bebida, mas para atividades culturais, atividades religiosas, para práticas esportivas. Nessa perspectiva, 81% gostam de onde moram. 61% não se envergonham de dizer onde moram, 25% têm vergonha de dizer onde moram. 76% dizem que a vida melhorou, 42% associam isso ao esforço próprio, 40% a Deus e sua fé e 2% somente ao governo e 1% ao patrão ou empregador. A presidenta Dilma teve segunda-feira num espaço nosso lá em Madureira e a gente refletiu junto com ela esse aspecto, que isso tem a ver com uma comunicação. Muitas vezes o jovem está no ProUni, mas ele não associa que isso é uma política pública. Muitas vezes ele está usufruindo de uma política pública e ele não sabe que isso é relacionado ao governo. Ou muitas vezes o cara bota a culpa do posto de saúde lá no município do Pará, como se não fosse a responsabilidade do prefeito. Então, assim, uma necessidade de se comunicar com esse novo público que hoje é mais informado, tem mais acesso à tecnologia, mais acesso às informações. Então, o governo e as políticas públicas têm que também se adaptar a esse novo padrão de cliente, digamos assim. 93% acreditam que a vida vai melhorar, então está mais otimista do que o Brasil, que é a média 81%. 63% não gostaria de sair da favela. E aí é uma questão interessante, porque isso também, de novo, coloca o debate de se construir e se fortalecer pontes dentro desses territórios. E aí uma dificuldade do acesso, que estava se falando, que não somente do ponto de vista do transporte, mas do ponto de vista de percepção, quem são os atores que estão sendo os protagonistas dessas mudanças dentro das favelas. E aí há um paradigma novo, que é que muitas vezes uma instituição externa à favela, muitas vezes uma instituição do homem do asfalto, a universidade pesquisar, ou seja, atores externos produzir, pensar e elaborar o que seria essa favela. Hoje está em mudança em que a favela já está produzindo e fazendo toda essa leitura. Então, há de se dialogar diretamente, produzir um espaço em que se acumule tantas essas experiências que são muito práticas, são pessoas que não têm experiência dos bancos da academia, que não têm experiência em gestão de finanças, mas estão desenvolvendo alternativas extremamente interessantes nesses territórios. Eu queria agradecer, fazendo uma colocação, algumas coisas que eu acho interessante para a nossa pauta. Uma delas é como é que nós vamos construir uma plataforma dentro desses territórios, já que anualmente eles estão produzindo um volume de consumo correspondente a 64 bilhões de reais. Isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia juntos. Então, como é que nós vamos dialogar para construir uma plataforma em que nós possamos, por exemplo, bancarização hoje nas favelas só chega a 40%. E a gente sabe a dificuldade enorme, a visão, né, do medo, da violência. Eu vi lá no Complexo do Alemão, quando instalaram a primeira agência bancária, foi um debate enorme, que estava todo mundo achando que não tinha que ter banco. Os setores mais radicais diziam que estavam querendo vender a favela, mas eles não se irritavam com um monte de agência bancária dentro da USP. É interessante isso. Na USP pode ter agência de banco, mas na favela não poderia ter uma agência de banco. Então, esse olhar também mudou. E perceber como que nós vamos incorporar e fazer uma leitura desses códigos, que são outra linguagem, é um outro território, que não aceita mais ser visto como coitado e nem aceita mais visto como problemático ou violento. Então, a Nova Favela hoje ela está pautando, inclusive, a política. Nós recebemos agora, pela primeira vez na história da política eleitoral brasileira, os candidatos a presidente, as candidatas, reuniu-se com o presidente de federações, de bancos, de indústria, com a OAB, com a CNBB, e nunca se reuniu na favela. E, semana retrasada, nós reunimos com o candidato Aécio Neves para pautar esse tema da favela. Reunimos segunda, dia 15, com a presidenta Dilma. Amanhã é a candidata Marina Silva que é recebida. Então, assim, é um novo momento em que a favela passa a protagonizar o papel de intervir na política, na economia, na articulação, e mostrando principalmente que não haverá um país desenvolvido enquanto ele estiver virado de costa para as favelas. E um dos problemas
que a favela é uma questão histórica, mas assim, tem muito a ver com desigualdade, mas também com o racismo no Brasil. Nós fizemos uma rápida pesquisa aqui, nesse auditório, como se ele fosse um experimento do país. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita que existe racismo no Brasil, levanta a mão. Ou seja, o Brasil inteiro acredita que existe racismo no Brasil. Agora, a primeira fila, olhem para trás, você vai ver como é interessante, quando você pergunta à sociedade brasileira quem é racista aqui. Então, esse é um fenômeno interessante de se perceber, em que toda uma população assume que há um problema sério, que exclui populações, que evita que a política pública chegue de uma maneira qualificada, que o Estado tem um olhar para além de mandar viaturas e unidades pacificadoras para aqueles territórios, mas que ele pense em políticas articuladas, em que as empresas do setor privado ainda têm medo, ainda olham com receio aqueles territórios, e isso é um dos entraves assim, muito difícil de ser superado. E para isso a gente vai ter que nos debruçar sobre esses territórios, sobre as experiências que estão acontecendo lá, com todas as dificuldades que ainda existem. Mas hoje é um país melhor, é um país mais crítico, um país mais exigente, é a nova favela. Muito obrigado. Obrigado, Preto Zezé. É muito interessante quando a gente tem a possibilidade de, ao mesmo tempo, ouvir de alguém, né, que tem a vivência do dia a dia, né, que tem a vivência histórica do problema e que consegue fazer também a ligação com as grandes questões nacionais, e agora com essa combinação fantástica que foi feita entre a CUFA e o Data Popular, com dados concretos que nos mostram uma realidade que poucos conhecem, ou que alguns falam que conhecem, e que, quando são apresentados esses números, percebem que o seu conhecimento se restringe, às vezes, a elementos estereotipados, ou a descrição que é feita a partir da grande mídia nacional, ou das novelas e propagandas que a gente tem por aí. Então, dando continuidade a esse mergulho nas comunidades e nas suas transformações, passo a palavra, então, para Carla Teixeira. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo ao presidente Luiz Barreto esse convite do Sebrae Nacional para a gente bater um papo sobre o que o Rio tem feito nas favelas. Agradeço também ao André por toda a parceria na construção dessa metodologia e na operação até hoje, ao Armando, meu diretor que está aqui, né, por toda a importância que se deu a esse trabalho no Sebrae, e agradeço especialmente ao Eduardo e à Renata, que estão aqui também da minha equipe, que construíram isso desde o início com a gente. O Sebrae tem uma atuação em favela que é antiga, ela não é uma atuação recente, né? O que a gente desenvolveu nesse programa é que a gente percebeu que a gente precisava de uma estratégia, por conta dessa alteração de cenário toda que o Preto Zezé trouxe, que a gente conversou antes, que fosse diferenciada, que fosse uma estratégia continuada, né, de atendimento e de desenvolvimento desses territórios, que trouxesse resultados perenes. E essa estratégia ela se ancorou, sobretudo, na visão da favela como um território de potência e não de carência. Essa carência da questão do saneamento, né, da questão da baixa escolaridade, que já são dados conhecidos, ela era muito contraposta à potência que a gente encontrava nos empreendedores que lá moravam, nas construções e nas inventividades que eles faziam para dar conta daquela carência. Então, o exemplo que a gente sempre traz é o mototáxi. Então, diante do impedimento do ônibus chegar no topo da favela por conta da impossibilidade de ser carroçável, uma rua estreita, jovens se uniram e começaram a fazer o serviço de mototáxi. O Formiga, que faz o carreto, né, que pega o produto que chega embaixo do morro e leva para cima, ele cobra por esse produto, ele vende esse produto, e ele achou nessa carência uma oportunidade para criar uma atividade empreendedora. Então, a gente partiu dessa base. Favelas são territórios de potência, são territórios de riqueza empreendedora, de pessoas que lidam com essa diversidade e conseguem, de forma criativa, criar alternativas de superação, né? E aí esse programa... Preto Zezé, está com você o... E aí esse programa ele tem como objetivo, né, através do apoio a esses empreendedores que lá estão, né, e aqueles que querem empreender,
a gente fortalecer e desenvolver esses territórios pacificados. Por que pacificados? Porque também nessa época, no Rio, então, a gente estava com a política de pacificação em curso, e isso trazia algumas alterações às favelas, uma mudança de cenário de entrada de novos competidores, né, de um empreendedor que vinha com uma bagagem mais estruturada em termos de capacitação, e a gente precisava ser rápido para apoiar os que lá estavam, para que a gente não gerasse uma maior desigualdade, né? E aí a gente criou esse programa que iniciou nas UPPs, mas ele hoje está em outros estados, né? E que a intenção da gente é que ele vá para outros municípios do Rio de Janeiro também. Ele é construído para a gente conseguir, então, que essa estratégia ela leve resultados, né, duradouros. A gente tem 8 eixos de atuação dentro desse programa, né? O presidente já conversou sobre alguns, né? E o que a gente faz? A primeira questão é a preocupação com a informação, né? Favelas são territórios de informalidade. Mudar isso leva um tempo. A gente já vê alteração, né? Então a gente tem lá 5.000 MEIs formalizados, né? Que se formalizaram diretamente com a gente. Isso significa que teve um apoio de um consultor ou um técnico SEBRAE para o processo de formalização, mas esse número explode quando a gente tem as pessoas que vão na palestra do MEI e se formalizam sozinhos, né? Mas, então, levantar e produzir informações sobre esses territórios era fundamental para a gente desenhar, junto com esses empreendedores também, o que seria feito lá. E hoje a gente tem um conjunto de pesquisas, não só sobre as características desses empreendedores, mas sobre as potencialidades. Então, a gente tem pesquisas de potencialidades turísticas em determinados territórios, né? Da potencialidade do comércio. Então, é conseguir construir essas informações para atuar. O segundo é a melhoria do ambiente legal, né? Então, não adianta só a gente atender o empreendedor se ele não tem condição de se formalizar. Quando a gente começou a atuar, por exemplo, na Cidade de Deus, como ela não era reconhecida pela legislação como área especial de interesse social, ninguém se formalizava, né? Você não conseguia isso, né? E aí a prefeitura fez um decreto, então, reconhecendo a Cidade de Deus como uma área para fins de negociação de ambiente de negócios, né, facilitada. Então, são ajustes que você tem que fazer na legislação que exista, porque a informalidade é uma tampa de uma panela muito rasa, né? Então, esse empreendedor consegue exercer a atividade dele, até tirar receita disso, mas ele não alavanca. Ele vai ficar sempre girando aquela roda, né? Depois é apoio à formalização dessas atividades. Então, uma empresa bacana que o presidente citou, né? Mutirões de formalização. A gente, até hoje, o SEBRAE está presente em todas as comunidades pacificadas, né? Esse número hoje só cresce, e presente de forma continuada. A gente tem plantões de atendimentos continuados, que nas maiores chegam a ser 2 vezes por semana e nas menores quinzenais. Então, a gente está constantemente nesses territórios, além de todas as capacitações, apoiando a formalização, mas não só da atividade empreendedora. Então, quando a gente se aproxima e faz parceria com bancos para que esse empreendedor pegue um crédito produtivo, né, do Crescer, e não pegue recurso do agiota, a gente está gerando um ganho para ele e está formalizando a atividade dele como um todo. Quando, por conta da nota do MEI, ele tira o atravessador do processo de compra dele do fornecedor, a gente está tirando a informalidade na compra com o fornecedor. Então, é pensar na informalidade como esse fenômeno, e não só na formalização do MEI, né? A capacitação, e aí a gente também, quando surge esse programa, o SEI estava se estruturando, a gente teve vários pilotos do SEI na Cidade de Deus, no Borel, e o SEI ele é uma solução muito bacana para o empreendedor, né, da favela, para o meio da favela, porque esse cara que está empreendendo, ele não pode ficar 6, 7 horas se capacitando num dia, porque essas 7 horas que ele não está ganhando. O SEI conseguiu condensar, né, assuntos muito importantes em 3 horas, de uma forma fácil, né? Então, ele não é uma solução pobre para um empreendedor pobre. Pelo contrário, ele é uma solução muito bacana, que consegue trazer um conteúdo importante para esses empreendedores de uma forma que é possível para eles, né, seguirem no sentido de disponibilidade de tempo. A gente também lida com outra barreira, que é o seguinte: a média de anos de estudo desse nosso cliente são 4 anos, né? Então, a gente não pode querer que uma pessoa que nunca pôde dar valor à educação, de uma hora para outra, vá participar de todas as capacitações e acordar para isso. Isso é uma mudança de cultura. Quando a gente começou na Cidade de Deus, a gente ia lá, tinha 3. A gente voltava, não desistia. A gente vai. E hoje, a Cidade de Deus, a gente tem que segurar, porque tem 30, 40 e está sem. E a gente hoje tem que ter um ritmo
o processo se inverteu, né? A outra atividade da gente, né, o outro eixo de atuação é o acesso a mercados, e aí a gente faz diversos eventos. Então, hoje você tem, esse ano ainda vai ter o circuito gastronômico das favelas do Zona Sul. É uma forma de você movimentar a economia interna e também trazer renda externa do entorno para a favela, diminuir esse estigma, né, para que o morador de baixo, quando sobe, ele vê esse território de potência que existe. Então, a gente atrai mais investimento. Tem soluções, a gente hoje tem um projeto com os prestadores de serviço da Rocinha, que é, além de capacitar eles, dar uma alternativa através de sites de divulgação da sua prestação de serviço, né, que hoje mais de 70% das pessoas contratam através de pesquisa no Google. Então, é pensar soluções desse tipo. Depois é o crédito, não podia deixar de existir. Uma ação muito bacana que a gente faz são as rodadas de crédito, que vocês do Sebrae conhecem. Essa dificuldade ainda desse empreendedor ir ao banco, né, e passar por aquela porta giratória e saber com quem falar, né, ainda é um empecilho. Então, na rodada de crédito, vem todos os bancos e o empreendedor tem condição de conversar ali numa manhã com todo mundo e ver qual é a melhor fonte de recurso para ele, né? Então, isso é também importante. Depois, a questão da inovação tecnológica e social, né? Então, a gente tem diversos, né? Um case que a gente fala é o Carteiro Amigo, é um negócio de favela que também dessa questão das cartas não chegarem porque não tem CEP, né? Então, eles criaram uma empresa de entrega de cartas na favela. O negócio deles se estruturou, a gente franqueou e hoje eles têm mais de 10 franquias, né? Então, com isso, eles conseguiram acessar um mercado muito maior do que só a comunidade onde eles estavam, né? A gente, enfim, e tem diversos outros exemplos. E a questão do apoio às vocações locais. Então, quando a gente entra num território, a gente procura qual o setor que tem poder de gerar e de fixar renda nesse território. Qual é a cara dessa comunidade? É o turismo? Então, a gente vai trabalhar um grupo setorial de turismo, né? E aí a gente trabalha com esses empreendedores, trabalha, às vezes, na construção do produto, na oferta desse produto e no acompanhamento dele, né? É o comércio. Então, a Cidade de Deus hoje é o primeiro polo de comércio decretado pelo prefeito como um polo de comércio importante da cidade, né? O primeiro polo de comércio de uma favela. É a gastronomia, é a beleza. Hoje a gente tem polos muito interessantes de profissionais de salão de beleza, manicure, né? Então, trabalhar com esses polos é uma forma da gente conseguir escalonar também o resultado da nossa atividade. Bom, como é que a gente faz isso, né, para entrar nas comunidades? Bom, a gente faz diagnóstico, sensibiliza e divulga, desenvolve os empreendedores, né, orienta e monitora. Mas o que a gente faz de diferente aí? Às vezes a sensibilização não é no outdoor, é no cachorro-quente da esquina, se a gente quer falar com o jovem, né? É no mototáxi, porque é ele que passa. Então, quais são as formas próprias daquele território, né, que permitem a gente chegar a um número maior de pessoas, né, e levar maiores resultados? Então, essa estratégia ela também sempre é adaptada. É tão adaptada que, por exemplo, a gente tem uma cliente, a Regina Celli, que é do Favela Orgânica, que, quando ela começou a ser nossa cliente, ela era empregada doméstica e fazia buffet. Então, para a gente conseguir atender ela com consultoria de alimentos seguros, era de 9 às 11 da noite, porque era o horário que ela chegava do trabalho. Hoje, a Regina não é empregada doméstica, oferece esse serviço fora do país. Ela está no movimento Slow Food e foi embora, né? Então, a gente também adaptou a nossa forma de atuação para poder chegar a esses empreendedores, né? Aí são alguns resultados, né? Então, hoje a gente está em todos os territórios com o PP, com esses atendimentos realizados, que ainda são poucos diante da demanda que existe, mas a gente está falando aqui de menos de 3 anos de trabalho, né? E a demanda cresce. Quando a gente entrou no Complexo do Caju, quando a gente avisou o Sebrae estar aqui, no dia que a gente chegou lá, tinham 300 pessoas na porta, esperando, né? Então, existe demanda por esse trabalho. Os empreendedores formalizados, as capacitações, os polos, enfim, essas proposições são alguns resultados que eu já conversei com vocês. A gente tem alguns desafios, é a consolidação dessa atuação. A gente conversou aqui, a pobreza, a desigualdade não é um fenômeno simples, né? A gente não vai conseguir contribuir para combater isso num período curto de tempo, né? Então, consolidar isso é importante, expandir essa atuação para os demais territórios de área urbana de baixo DH, né? Como é que a gente consegue chegar na escala que a gente precisa, com a qualidade que a gente precisa? Isso é um grande desafio. E integrar essas ações com o que existe no território. As favelas, muitas vezes, são maiores que muitas cidades, né? Então, você integrar com tudo que existe é um grande desafio. Bom,
Isso tudo que eu queria conversar com vocês, eu acho que o Celso Ataíde, da CUFA, ele uma vez falou uma frase para mim, que é uma frase que retrata muito bem o que é o nosso trabalho. Aqui eu peço toda a licença pela coloquialidade, pela informalidade da frase, mas eu acho que ela é o que exemplifica melhor o que o Sebrae tem feito, né? A nossa missão é transformar o ferrado em patrão. Foi isso que ele falou, e é isso que a gente tem feito, né? A gente transforma o ferrado em patrão. Agradeço a vocês, estou aqui à disposição das perguntas, do que vocês quiserem, e também para conversar com os colegas dos estados, né? Obrigada. Bem, antes de abrir para as perguntas, e aí quem tiver interesse, quiser perguntar, vá preparando a sua pergunta para a gente dar alguma dinâmica para esse processo de diálogo. A gente passa, faz 3 ou 4 comentários e depois uma rodada final aqui com os nossos painelistas. Eu queria, não posso perder a oportunidade de comentar uma coisa que, ao ler a apresentação que o Preto Zezé fez do livro, né, Um País Chamado Favela, que me deixou, na verdade, me levou a aprofundar ainda mais algumas das minhas indagações e das minhas questões. Então, eu queria provocá-lo para ele desenvolver um pouquinho mais isso. Você fala em um dos trechos ali, em um dos parágrafos, da necessidade, você fala de toda a transformação que a comunidade então, e as favelas estão vivendo, mas você fala da necessidade de transformação da própria cidade para receber essas transformações da favela. Então, você fala da divisão dos espaços públicos, das praças, dos aeroportos, do shopping center, né, e como esses ambientes também não estão preparados, né, para essa transformação que a sociedade brasileira vive e como existe uma reação à chegada desse novo grupo, tanto de consumidores, mas de cidadãos que pretendem e querem, então, ocupar, né, os demais espaços da cidade. Não é exatamente o nosso tema de empreendedorismo aqui, mas tem relação com isso a partir do momento que se colocam como consumidores, são ofertantes de serviços, e a gente tem um caminho inverso também. Eu acho que é uma coisa mais presente no Rio de Janeiro do que em outras cidades. Às vezes a gente, quando fala de favela, corre o risco de ficar muito centrado na experiência do Rio de Janeiro, né? Como o Preto Zezé vem do Ceará, eu queria ouvir um pouquinho mais dele isso. Tanto essa ida, né? Então, essa interação da sociedade, onde o consumidor e o empreendedor da favela quer conquistar a cidade, e o contrário também, a cidade que descobre novos espaços, novos bares, novos restaurantes, novos lugares para shows, para festa, e não só isso, né, serviços de qualidade. Eu vi no livro muito falando de como existe essa atração do consumidor não residente na favela para a favela. Enfim, é uma provocação que eu não podia perder a oportunidade de fazer. Tem uma coisa interessante, é que assim, no início, quando esse boom do consumo apareceu, em grande parte houve uma crítica até vulgarizando isso. Eu lembro que era aquele discurso que era alienação, porque só consumindo. Num primeiro momento, nós enfrentamos um discurso que era vagabundo, que ninguém queria trabalhar por causa do Bolsa Família. Depois, no segundo, que era um consumo extremamente alienado. Eu lembro, quando eu era moleque, o meu sonho era comer uma pizza, né, cara? Então, assim, quando a gente ia para o supermercado e a gente ficava medindo, o carro do supermercado tem aqueles quadradinhos. Então, a gente ficava... Todo dia a gente ia comprar, e com minha mãe, e eu ficava pensando quantas risquinhas ia passar do carro. Então, assim... Quando você sai do supermercado com 2 carros cheios de compra, que você vai domingo com sua família comer uma pizza vendo o Faustão, então, assim, há uma dimensão subjetiva, não é só meramente uma coisa que ter acesso a um produto de consumo de marca. Há uma questão subjetiva do ponto de vista de você ter acesso às riquezas que é produzida no país. Então, isso é uma dimensão interessante. A outra dimensão, que aí vem no aspecto do ponto de vista do protagonismo, de interferir politicamente, vou pegar um exemplo em Fortaleza. Na gestão passada da prefeita Luiziane Lins, um grupo de shopping centers foi instalar um shopping em Fortaleza. E ela nos convidou para saber o que a gente achava, porque era numa área muito pobre, área de ocupação, inclusive, perto da área nobre. E ela sempre teve uma preocupação de não deslocar os pobres para mais longe e nem deixar a cidade ser esterilizada dos pobres, tirar os pobres do lugar. Então, ela chamou para uma discussão com o diretor lá do grupo comercial que ia instalar o shopping.
E aí ele levou um mapa da área, o shopping foi todo pensado, assim, vai ter uma sala de teatro enorme, um cinema enorme, tudo enorme. Vai ter grandes lojas, Outback, loja da Apple, uma série de lojas grandes. Não tinham pensado nos moradores da cidade. O único pensamento em relação aos moradores da cidade era um túnel e um grande estacionamento para as pessoas irem de carro. Então, nem estava pensando na pessoa que ia de ônibus, nem pensando no seu entorno. Então, acho que quando a gente fez o outro olhar do mapeamento, apesar de o olhar de quem morava perto do empreendimento, eu pedi à prefeita um tempo e uma segunda reunião. Apresentar o projeto, depois a gente ia apresentar o nosso projeto de o que a gente achava da implementação do shopping center. E daí nós levamos uma série de empreendimentos que eram melhoria na moradia dos vizinhos que moravam. No lugar de fazer o túnel, também melhorar os equipamentos esportivos e culturais que tinham no território, que eles expropriassem terrenos para a área de esporte e lazer, cuidassem de uma lagoa que tinha lá que estava poluída, que eles despoluíssem, tivesse um compromisso de, enquanto tivesse o shopping, eles cuidassem dessa lagoa. Então, assim, a partir de um debate do shopping center, nós fizemos uma discussão sobre a cidade. Então, a questão é como é que nós vamos capacitar os nossos empreendedores, os nossos pensadores, os nossos futuros patrões da favela, como é que eles vão pensar para além disso. E, com certeza, na medida em que eu acesso esse processo, não tem como eu me alienar que eu quero só consumir. Porque se hoje o país está mais exigente, é porque as pessoas descobriram, através do consumo, que existe um Estado. E que esse Estado há uma dívida histórica, porque é um processo desigual histórico. Então, as pessoas têm que ir para além disso, porque tem essa relação do percentual das pessoas que associam a sua melhora a Deus, a família, ao esforço próprio, que é uma perspectiva também de perceber o seguinte: o Estado precisa estar mais presente, mas o setor privado também. Então, o que se estabelece, na medida em que o acesso ao consumo, é um patamar de diálogo em que o setor privado e o poder público vão ter que vir agora mais devagar. Não dá para trazer as coisas mais pensadas do escritório, não dá para ver as coisas mais pensadas do gabinete. Como é que nós estamos vivendo aqui há vários anos sem o Estado, e o Estado vai chegar agora a legalizar tudo e não discutir como é que nós vamos fazer essa transição devagar. E aí, por exemplo, vou pegar um exemplo ilustrativo. No Rio de Janeiro, muitos problemas que houveram de início é que o crime, onde ele estava instalado, existia uma economia. Existia a economia da mecânica, dos bares, porque a galera tinha muita moto, tinha carro, existia dos bares que tinha festa, dos bailes funks. Quando a UPP se instala, o braço militar legal do Estado, que nós somos, inclusive, favorável, quebra isso imediatamente. E a comunidade que, por exemplo, fazia o gato net, fazia o gato da luz, não pagava a luz. Então, o custo de vida também era muito baixo nessa época de ilegalidade. De repente, chega o Estado, pousa a nave da UPP e esses outros elementos não são percebidos. Resultado, que era... E ainda tem, e até hoje a avaliação ainda é positiva na nossa pesquisa, em torno de 75% das pessoas apoiam as UPPs nas favelas, mas você tem uma dificuldade de como é que você vai fazer esse equilíbrio desse Estado legal que chegou com o Estado barbárie que tinha antes. Então, como é que as pessoas, por exemplo, o primeiro morro que teve o PP, que nem era o PP, foi no Dona Marta, muitas pessoas tiveram que sair de lá porque não tinham mais como pagar água, não tinham como pagar luz. A Light instalou um transformador, só para vocês terem uma ideia, um transformador de energia que quem fizer um gato na favela, desliga a favela inteira. Então, tu imagina quem é que vai querer fazer o diabo de um gato na favela para ser culpado por um blackout. Ninguém. No entanto, muitas pessoas não tinham mais acesso à luz, não tinham mais acesso ao gato net, não podia assistir mais TV, não tinha internet. Então, o que nós estamos vendo é uma transição de um Estado desigual e em plena barbárie para um Estado que vai existir. Então, o que nós temos que pensar hoje, por exemplo, eu não vejo contradição nenhuma do Sebrae fazer uma festa com pinduca nas ruas lá de Belém. Eu não vejo contradição nenhuma quando essa festa vai movimentar a cultura, vai movimentar a economia, consumo, atores culturais locais e vai construir um vínculo e uma visão do Sebrae pertencente à sociedade, à comunidade. Então, é só um exemplo ilustrativo. Então, nessa provocação de que, como nós vamos, a partir desse acesso ao consumo, pautar outras coisas, eu acho que não é mais nem a época de dar a vara nem o peixe. É como é que nós vamos estimular a fome de criatividade e de oportunidades. Maravilha. Obrigado, Zezé. Mantendo o meu espírito provocador, Carla, esse dado me impressiona sempre. Quando eu vi no livro, eu fiquei impressionado. Agora, na apresentação, eu fico de novo. Essa ideia, né, só para todo mundo reter isso aí, porque eu acho que é importante. Então, 73% ou 76% das pessoas entrevistadas dizem que a vida melhorou. Quando perguntadas por que a vida melhorou, 40% atribuem isso à sua própria
iniciativa, né, a seus méritos pessoais, 40% atribuem isso a Deus, né, e 40 e poucos por cento atribuem isso a Deus, aí uma pequena parcela atribui isso a governos, a programas sociais, ao Estado, enfim, né, toda essa gama, e alguma coisa ao empregador. Diante disso, Carla, com esses números, então, na linha de eu posso, Deus está comigo, né? E, utilizando as palavras do Celso Taide, é o empregado querendo virar patrão, né? Como é que no momento de analisar os empreendimentos, analisar as vontades, os sonhos e as realizações, né? Como é que quem analisa isso e conversa com o empreendedor, qual é a hora de dizer não é bem por aí, isso pode dar errado, né? E, portanto, romper ou reduzir um sonho que está colocado na cabeça de milhões de pessoas de um processo de ascensão nessa área. Quando é que é o momento de dizer que não é por aí? Como é que é isso? Qual é essa experiência? Ela existe? Enfim, é uma curiosidade que eu acho que fica para a gente, né, com tantos agentes que a gente tem por aqui. Bom, com essa pesquisa que a gente fez nos territórios, a gente viu que a maior parte dos empreendedores de favela são empreendedores que já têm o seu negócio há mais de 7 anos, são negócios consolidados, não são negócios novos, porque a economia, o mercado sempre existiu ali. Ainda mais com a situação de violência maior anteriormente, né? Então, os empreendimentos que estão lá dentro, sendo empreendimentos de vizinhança, como tem em qualquer bairro, a padaria, a mercearia, onde você conserta a sua televisão, faz a sua unha, né? Então, são serviços de vizinhança, então são serviços que lá já existiam, né? O que a gente... É um trabalho muito grande de poder dar acesso à formalidade a esses serviços, né? Mais do que de novos empreendedores. Agora, por outro lado, esse empreendedor, ele é um sabedor. Quando ele tem esse sonho em cima da experiência dele, e esse sonho é legítimo e tem que ser levado à frente, né? Eu acho que não cabe ao SEBRAE e a nenhum órgão dizer que esse sonho não é possível, né? Mas ajudar ele a ter ferramentas que não deixem ele morrer na praia. Então, se o negócio dele é abrir uma confeitaria, tem mercado aqui na favela onde você está? Ou já existem 150 confeitarias aqui, talvez esse caminho não seja confeitaria. Você sabe fazer o doce? Alguém sabe fazer o doce? Né? Para você começar essa sua empreitada? Ou você, na verdade, depilava, está querendo mudar de setor, mas não tem ferramenta para isso? Então, aí sim, a gente instrumentaliza e ajuda essa crítica da própria pessoa sobre a atividade que ela quer abrir ou mudar de ramo, né? Então, através de planos de negócios, né? Através de capacitações, através de juntar ele com os demais empreendedores que existem naquela favela, né? Para ele entender a realidade. Então, uma coisa que a gente viu também era que, por exemplo, a formação do preço, né? Ela era feita muito com base no quanto o meu vizinho cobra, eu cobre. Com isso, às vezes, eu perdia dinheiro e fechava, né, minha padariazinha, porque os meus custos eram maiores do que o do vizinho, né? Então, como ajustar isso, né? E aí o processo todo de capacitação, de levar essas soluções, ela é fundamental, né? Tem, pensando também nessas frases impactantes e nesse meio que a gente trabalha, que tem esse território de potência, mas a gente também ainda lida com situações muito adversas de pessoas que têm muito pouco para investir, né? A gente tem um parceiro, um cliente parceiro, que é o Robson, da Coop Liberdade, que é uma cooperativa de egressos do sistema penitenciário no Alemão, que ele fala o seguinte: a gente hoje se preocupa muito com a logística reversa do resíduo, né? Então, uma garrafa é garrafa, aí ela é usada, se transforma em lixo, a gente tem que transformar esse lixo em garrafa, né? A gente não está se preocupando com a logística reversa do ser humano, né? Da pessoa que chegou aqui, muitas vezes por condições adversas, e aí falando da criminalidade da favela, né? Foram trabalhar no tráfico, enfim, enfrentaram uma série de desafios que levaram ele a uma condição horrível de vida, e como tornar essa pessoa de novo, né, trazê-la de volta e sair desse ciclo de informalidade e de violência. E o empreendedorismo é uma alternativa, né? Você não precisa, para você, por exemplo, para um menino que começa a carregar caixa, então eu vou fazer a minha atividade aqui porque eu tenho esse mercado e eu vou carregar a caixa lá para cima. Ele não precisa entregar um diploma para ninguém, né? Da grana que ele começa a carregar a caixa, às vezes ele vai fazer uma capacitação, e aí, ou então ele vai abrir um negócio, né?
Enfim, e aí isso vai progredindo, né? Mas lidar com essas atividades, né, e trazer esses empreendedores da informalidade para a formalidade é essencial para que a gente não fique sempre trabalhando com essas subatividades, né, mas que a gente consiga alavancar e instrumentalizar esse empreendedor para que ele possa, diante dessas ferramentas, né, de se preparar para abrir um negócio, enxergar qual é a melhor oportunidade e chegar lá, ele consiga não morrer na praia, né? O pessoal da organização me corrija se eu estiver errado, mas pelos meus cálculos a gente tem em torno de mais 15 minutos, então eu abro a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Já temos 2 inscritos. Vamos fazer uma rodada por escrito? Estão me dizendo que vão passar as palavras por escrito para mim. Então, vão passar as perguntas, né, por escrito para mim. Se demorar, eu continuo perguntando, que eu sou curioso. Bem, vamos começar com a Carla primeiro. Qual a participação da Prefeitura na execução dos eixos de atuação? Como se dá essa parceria com o SEBRAE? Né? E também o papel das lideranças comunitárias, dos presidentes de associação, bairros, líderes, enfim. Se explicar um pouquinho mais para a gente a metodologia, a experiência que vocês têm no Rio de Janeiro. A parceria com a Prefeitura, ela se dá no âmbito desse ambiente regulatório, né? No caso da Prefeitura do Rio, ela também tem a figura, hoje se chama Rio Mais Social, mas era o PP Social, que são diversos gestores de campo, gestores locais, que fazem um mapeamento das ações que estão acontecendo naquele território, né? Então, aí a gente, em parceria, constrói qual vai ser a atuação em cima desse mapeamento, né? Então, o Estado também tem esse agente, né? Então, a gente consegue ter uma informação mais qualificada através desses dois. E a gente tem parcerias também com determinadas secretarias, né? Então, com o pessoal da Economia Solidária, né? E aí a gente trabalha algumas ações de artesanato. A gente já conversou com o pessoal da Ciência e Tecnologia, incluindo o tema empreendedorismo nas pautas dos CVTs e FAETECs, né? Então, para a pessoa sair com uma atividade técnica e também uma possibilidade de saber cobrar pela sua atividade, né? Então, a parceria na Prefeitura do Rio se dá em diversos âmbitos. E, em relação às lideranças locais, todo o território que a gente chega, a gente vai conversar com as lideranças locais, explicar o que é o SEBRAE e o que o SEBRAE faz. E a gente se ancora, sobretudo, nas lideranças empresariais, que muitas vezes não são instituídas, mas é a pessoa que é a dona da padaria, que é a padaria mais conhecida daquele local, né? Então, aquele empreendedor, ele é, sim, também um grande apoio, né? E também um grande medidor do nosso trabalho, porque como ele é um empreendedor, ele sabe avaliar o que a gente está fazendo e dizer para a gente o que a gente precisa melhorar ali, né? Então, a liderança local, ela é fundamental, porque ela está ali antes de todo mundo, de UPP, de qualquer coisa, ela que sempre esteve lá, ela que conhece esse tecido, mas também é muito importante não deixar de lado essa figura dessas lideranças empresariais que existem, mesmo que não instituídas, né? Bem, tem uma questão também mais geral, que outra coisa que também está muito presente no livro, e você vê que eu estou muito influenciado pelo livro, eu realmente li recentemente, sugeri, o pessoal da minha equipe, aí, várias pessoas dentro, enfim, deve ser sucesso de venda em Brasília a partir da nossa propaganda. Mas fala-se muito no livro da questão da solidariedade e de como o ambiente das favelas tem características de apoio mútuo, né? Isso, a gente percebe isso quando se fala da superação de carências do ponto de vista das políticas sociais. Então, a falta de creche faz com que a irmã olhe o filho e aproveite e olhe o filho da vizinha, né? É uma coisa que tem muito, mas também nas questões de segurança, as crianças com a liberdade maior de andar na rua a partir desse compromisso da comunidade de cuidar e olhar
os seus. Como é que isso se dá nos negócios também? Você percebe isso? A CUFA tem experiência muito grande em termos de políticas e programas sociais e já tem diversos projetos que estimulam e fortalecem esse sentido de solidariedade na comunidade. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso e também refletisse como que essas questões de solidariedade, de sensação de pertencimento, o efeito disso nos negócios. Então, o fato de um bem ou um serviço ser da favela tem mais valor, ou é o preço que conta mesmo, o que vale a qualidade do serviço, ou tem um valor o fato de ser de alguém que está ali na comunidade, que se percebe que está se esforçando para realizar a sua atividade? Uma das coisas que a gente discute de início é que a atividade produtiva, se você vê, a gente faz uma reflexão seguinte: se tirasse os moradores da favela da atividade produtiva, o que aconteceria? Então, a partir dessa reflexão, aí o cara começa a entender o peso que ele tem na balança. Mas uma coisa que é interessante, nós criamos há 3 anos, aliás, a Liga de Empreendedores Comunitários. E a gente abriu, assim, sem critério algum de especificar atividades. E a quantidade deve ter lá uns 2.000 só no Rio de Janeiro. É muita gente de tudo que é jeito nas comunidades. Empreendimento que, de repente, nem é um empreendimento, digamos, um negócio. Mas eram os meninos que dançavam break e que agora tem uma academia de dança. Ou seja, era um grupo cultural que virou uma atividade econômica. Ou era um cara que era grafiteiro, gostava de participar das nossas oficinas de hip-hop, e agora ele faz decoração. Por exemplo, tem um exemplo lá em Fortaleza, o Davi, ele era líder de gangue, pichador, hoje ele é o coordenador do nosso núcleo da CUFA lá no bairro. Todos os letreiros, as frentes de loja, as portas, todos os anúncios do bairro dele inteiro, foi ele e a equipe dele que pintaram. Ele teve que montar, inclusive, uma equipe que ele não consegue. Agora, no processo eleitoral, que pintam casa, pintam um monte de coisa, ele não tem nem gente para fazer esse trabalho. E agora ele quer montar um ateliê, uma escola de artes para a galera. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra o tempo inteiro. E isso faz também com que puxe outras parcerias. Eu lembro quando a gente foi fazer essa coisa do pertencimento, da positividade, eu acho que a agenda positiva de ações nesses territórios, ela é extremamente fortalecedora desse vínculo. Eu vou pegar um exemplo para vocês rápido. Teve em dezembro do ano passado, nós fomos fazer um evento na minha comunidade das Quadras. Estava tendo um problema de tiroteio, muito gangue e essa história. E os programas policiais lá em Fortaleza tem 18 horas semanais de programas policiais. Então é só a favela, crime e tiro. Então ninguém vê os bairros da gente como um lugar tranquilo. Aí eu fui fazer o show do Odair José. Lá, que a gente só sempre fez show para a galera mais jovem, reggae, hip hop, então eu dizer que era corra de maconheiro e tal, então vamos fazer agora o Odair José. E mesmo assim deu uma porrada de gente jovem. E nós colocamos a festa como o nome da festa, A Noite Mais Linda do Mundo. E aí foi a primeira música que o Odair José cantou, inclusive, e por coincidência ele nunca tinha feito show numa comunidade, apesar de a massa, né, que curte a música dele ser desse lugar. E aí meus amigos de classe média começaram a ligar, perguntando o seguinte: Zezé, tem estacionamento aí? Eu falei: não, bicho, estaciona na rua. Aí eles falaram: mas é perto do palco? Eu disse: é pertinho, 1 quadra só. Mas não tem perigo não, né, de ninguém acontecer nada? Não, tem não. O pessoal, inclusive, que está olhando os carros lá é daqui do bairro. O pessoal já organizou, botamos uma blusinha nos caras também. Aí já tinha uns meninos que fumavam crack. A gente chamou, tá com a gente lá, a gente estava trabalhando com ele, botamos ele para trás. Vai ter trabalho hoje, um monte de gente vem de carro. Aí os caras perguntaram: mas não tem perigo de acontecer nada não, né? Aí eu disse: tem não. E se não tiver vaga? Aí eu disse: então vocês botam dentro da comunidade. Ele: e não tem perigo não? Eu disse: não, mas vai acontecer, alguém pegar teu carro emprestado, depois devolve. Assim, para quebrar um pouco. Aí depois o outro vinha: Zezé, aceita cartão de crédito? Ou seja, eu com medo de levar o dinheiro para não ser roubado, né? Aí eu falei: rapaz, a favela ainda, os bar aqui, a gente ainda não assinou esse convênio com a Cielo para ter as maquininhas, mas está próximo. Resultado, quando eles chegaram lá, e aí a comunidade toda se organizou, limparam a rua, pintaram tudo, podaram as árvores, ligaram para a empresa de energia para melhorar, que a luz estava amarelada. Enfim, uma mobilização enorme. Teve um show, tudo direitinho, chegou o pessoal da classe média, pediram uma área VIP. Eu disse: tá massa. Aí tem a rua, eu botei um cercado e disse: ali é a área VIP, você senta ali. Então, fica aí. Daqui a pouco começaram a tomar uma cachaçinha, comer um churrasco, aí começou a primeira música, segunda música, eles saíram do quadradinho, daqui a pouco eu já estava no meio ali de frente ao palco, se empolgaram, terminou, minha mãe me liga: Zezé,
vim aqui que está tendo um problema. O que foi, mãe? Seus amigos não querem mais sair daqui, estão beberam a cerveja, a cachaça, tudinho, de todos os bares, estão fechando o bar. Agora o pessoal quer chamar a polícia para ele, fizeram de tudo. E o que eu achei interessante foi que eles queriam pedir para ter um carnaval, para ter outras atividades nesse lugar. Então, quando você tem uma agenda positiva e um contato prático, ele vale mais do que milhões de seminários, milhões de terapias. E o legal é que a favela também é empreendedora. Quando começou o show, que ela viu que lotou, tinha a barraca das bebidas, só que o pessoal que estava nas casas do lado já preparou a calçada, já começou, inaugurou categoria camarote. Já tinha um camarote calçada, camarote janela e o camarote laje. Era gente para tudo que era lugar. Então, eu fiquei vendo assim, como que você provoca uma atividade, ela mexe em muitas outras. É diferente da política pública. A política pública, muitas vezes, é assim, vamos fazer uma campanha contra o crack na educação, com o mesmo cofre. Aí vem a saúde, vamos agora fazer também uma ação contra o crack no CAPS. Aí vem a assistência, vamos fazer uma atividade contra o crack no CRAS. Aí, ou seja, o mesmo cofre, é a mesma política do mesmo governo que não dialogam entre si. E na comunidade a gente é obrigado a ter que conversar, porque um precisa dar luz, outro precisa limpar a rua, precisa podar a árvore, alguém que cuida da segurança, o outro recebe o pessoal. Então, essa regra de solidariedade, ela muitas vezes é até compulsória, é obrigado a gente ser solidário, apesar da gente já ter o sentimento de se ajudar. Mas quando você desenvolve, e o legal é que você mexe com a economia, porque nesse dia o bar vendeu, a mulher que vendia o bolinho, até a bocada venderam também, com certeza. Maravilha. Então, vamos chegando ao final. Vou passar para as considerações finais da Carla e, aproveitando as perguntas, como não podia deixar de ser, fazendo mais uma provocação. Muita gente mandou questões relativas à sustentabilidade, a questão da educação empreendedora, e focando o papel das mulheres e das crianças. Se pudesse falar um pouco para a gente sobre isso, era interessante nessas suas considerações finais. E também, aí uma curiosidade minha, eu tenho lido algumas coisas do Rio de Janeiro de como grandes empresas, como Coca-Cola, os Correios, a própria Conlurb, enfim, como grandes empresas públicas e privadas têm trabalhado a partir do público das favelas oportunidades de negócio. Né? Então, não são mais as grandes empresas trabalhando nas comunidades na linha da responsabilidade social, né? Mas olhando mesmo essa questão, a Coca-Cola com a coisa dos empreendedores, você deve conhecer melhor do que eu, mas acho que é um exemplo interessante de como observa, qualifica e capacita as pessoas, assumindo a responsabilidade de o que querem fazer ali é negócio. Né? Então, nós não estamos aqui capacitando, qualificando, financiando o negócio porque somos bondosos, caridosos ou porque queremos melhorar a nossa imagem na comunidade. Claro que isso sempre está envolvido no processo, mas assumem também, né, o seu grande interesse como interesse de melhorar o seu negócio naquelas áreas. Então, grandes empresas, responsabilidade social, mulheres, crianças e suas considerações finais, por favor. Começo terminando aí agradecendo mais uma vez o bate-papo. Esse tema é muito importante, né? E a gente precisa conversar com ele cada vez mais. Dizer que a questão das mulheres, o Sebrae tem um programa que se chama Mulheres Empreendedoras, né? E a gente trabalha também com esse programa em algumas comunidades. O perfil médio do empreendedor da favela é uma mulher de 40 anos, né? Que tem negra, de 4 anos de estudo. Então, trabalhar a questão das mulheres é muito importante, né? E a gente faz isso através das Mulheres Empreendedoras. Hoje a gente tem parceria com Rotary em algumas comunidades. A gente trabalha com projetos de construção civil em outra. Então, é um recorte importante para a gente. E o Sebrae tem ferramenta para atender. Em relação a esse mercado, né, o que aconteceu é que a indústria acordou para o que o Data Popular traz, que a favela, a periferia, de uma forma geral, é um mercado de consumo enorme, porque o consumo para a periferia é investimento. Né? Então, o Preto Zezé estava falando do preconceito da compra, e o Tiago também. Quando um moleque compra, pega o que ele ganhou no mês e compra uma roupa bacana, isso está no livro. Né? É um investimento que ele faz para a empregabilidade dele.
né? Para ele conseguir ser mais aceito onde ele vai buscar trabalho, né? Então, o consumo é investimento e a indústria acordou para isso. Então, ela começa a customizar as suas soluções mesmo. A Coca-Cola, a própria Ambev, criou uma franquia que chama o Nosso Bar, já tem no Morro dos Macacos, enfim, em outros locais, né? E a gente tem diversos exemplos. Esses exemplos evoluem quando você vai ver a história da LEC com a Favela Holding, que é o exemplo do Vai Voando, que eu vou pedir aqui licença para o Preto Zezé da Cufa, que é uma inovação muito bacana desse modelo da indústria, de já construir uma solução possível para aquele empreendedor, né, que existe um investimento ali dele na franquia de um valor interessante, mas que ele ainda modele esse valor de investimento. Então, quando o Favela Holding começa a trabalhar com o shopping, né, pensando aí no shopping do Alemão e querendo trazer franquias para lá, ele fala o seguinte: tudo bem, o Boticário quer entrar na favela, ele pode entrar com a sua franquia, mas tem que ter uma contrapartida para aquele empreendedor favelado que vai tocar o negócio. Então, a condição de aquisição dessa franquia já tem que ser diferenciada, porque esse empreendedor conhece esse mercado onde ele vai atuar. Né? O que o Tiago conversou antes com o Preto Zezé, dessa questão, né, do empreendedor da favela, tira os empreendedores, né, o que seria, que o Preto Zezé deu exemplo, é porque esse cara conhece o mercado dele, ele constrói um produto adequado para o cara que está do lado dele, para ele mesmo e para a família dele. Então, a indústria, né, se juntar a esse conhecimento é fundamental para ela ter mais êxito. E aí um exemplo desse, né, da LEC, do Vai Voando, o que o Vai Voando fez? Né? Então, vender passagem aérea, parece que é uma coisa simples, mas existia toda uma questão do favelado, da própria questão de chegar no aeroporto e fazer o check-in. O que é isso? Qual é esse mistério? Isso era um impedimento. Aí o que o Vai Voando fez com a LEC? Além de vender a passagem, eu te levo no aeroporto. Eu acabo com essa questão para você. Ele agregou um serviço, porque ele tem conhecimento daquele mercado para a passagem aérea. E, com isso, a empresa de passagem aérea vai vender muito mais. Né? Então, acho que a indústria saiu da responsabilidade social e acordou para esse potencial de consumo e para essas estratégias que são fundamentais para que isso tenha continuidade. E isso é bom, porque também, para a gente, a favela não tem que ser um gueto, né? A gente não tem que ninguém entra aqui, ninguém sai. Quando a Casas Bahia se instalou na Rocinha, o pessoal falou: mas vai quebrar o pequeno. Não vai, porque o pequeno não vende televisão e geladeira, mas ele conserta. Ele vai instalar o ar-condicionado da Casa Bahia. Ele vai dar emprego na Casa Bahia, né? Então, você tem um monte de atividades associadas a essa empresa âncora que chega, né? Então, isso é importante, né? Bem, para finalizar, então, passo para o Preto Zezé, para as suas considerações finais, colocando mais uma questão, a minha última, prometo. Melhorou para todo mundo, Preto Zezé, ou a gente está repetindo dentro das comunidades e das favelas a estrutura de desigualdade da sociedade brasileira? Tem gente ficando de fora? Qual é o desafio da inclusão dos que não estão nesse processo mais rápido de inclusão? Enfim, a gente fala, sai todo mundo muito animado com isso. Agora, até pela posição institucional que eu tenho de coordenador do Plano Brasil Sem Miséria, eu tenho o dever de fazer essa pergunta, né? Então, melhorou para todo mundo? Quais são os desafios ainda de trazer os que estão ficando de fora desse ciclo de crescimento, de melhoria, para que também aproveitem um país que cresce, que se desenvolve e que inclui? Afinal, esse é o nosso grande objetivo. Não é uma situação tão fácil. Eu acho que assim, nós temos que ver primeiro, eu gosto de analisar cenários de o que eles eram e para onde eles apontam. Então, o que era antes, né? Nós estamos numa realidade aí de 20 milhões de empregos gerados, isso é o centro dessa revolução, são esses 20 milhões de empregos gerados, uma grande parte, né, milhão de pessoas saindo da linha de extrema pobreza, isso é um outro elemento, e isso fez com que surgisse essa nova favela. Então, eu acho que o passo seguinte agora é como é que nós vamos conseguir, do ponto de vista da política pública, disputar recursos públicos para ampliar e melhorar essas políticas. Isso é um elemento. No ponto de vista, no diálogo, aí pegando mais a gente com o setor privado, é como é que ele nos percebe agora, não somente como consumidor, mas como sócios. Que aí eu acho que é um elemento fundamental. A outra, que é da plataforma nossa quanto movimento social, é como é que nós
aceleramos essa transição de uma pauta somente reivindicativa, reparativa, para uma plataforma de desenvolvimento. Então, é disso que nós estamos falando. Não é que não seja importante se manifestar, protestar, reclamar, mas há uma pauta agora. Quando você gera um emprego, quando você gera economia num território que não tem nada, é o maior projeto social que você pode fazer. Porque você garante autonomia para as pessoas, para serem dirigentes do seu destino, para elas tocarem suas vidas. Então, acho que isso é como é que nós vamos combinar esses vários caminhar, né, essas várias passadas, no sentido de caminhar ainda mais, porque não haverá, não acredite, a maioria das pessoas estão nas favelas, estão no espaço urbano, não haverá um país rico, desenvolvido, enquanto as favelas estiverem fora da divisão desse bolo. Então, acho que esse é o grande desafio nosso. E eu acho que a gente caminha para isso, falta mais aproximar e começar a se perceber. É também um exercício que não tem uma receita pronta, não dá para aplicar a mesma coisa no Ceará e aplicar lá no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul. Mas o que nós estamos vendo é um momento fértil para essas iniciativas, é um momento da gente ousar, é o momento de melhorar o que a gente já fez de bacana e ampliar cada vez mais espaço para que as pessoas se sintam parte da sociedade, sintam parte do país. E aí eu acredito que a gente pode realmente construir um Brasil melhor, mais justo e democrático. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado, Luiz Barreto, pela oportunidade. Acho que foi uma tarde muito interessante, muito... de um debate profundo e, ao mesmo tempo, gostoso de ser feito, né, de um país que a gente percebe que caminha para frente, que melhora, que tem melhorado de maneira consistente. Como disse a ministra, superou a fome, está dando passos largos para superar a miséria, que tem melhoria de vida dentro das comunidades mais carentes. Enfim, um país que passa a ter um rumo dentro do seu processo civilizatório de constituição de uma grande nação perante o resto do mundo, menos desigual, mais solidária, quebrando a visão que se tinha do país como o país mais desigual do mundo, de repente um país de referência na inclusão social, nas políticas sociais, no apoio aos empreendedores e aos pequenos negócios. Acho que vivemos um momento muito interessante que precisa ser comemorado por todos. E todos nós somos partícipes desse processo e agentes dessa transformação. Muito obrigado.